Vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu tenho só que. Acho que agora vocês me ouvem de um lugar só. Vamos lá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje a nossa aula de matemática, gente, ela é muito, muito, muito fácil, muito simples. A gente não vai ter quase conta para fazer e é uma coisa muito utilizada, né? Uma coisa que a gente vai trabalhar muito mais com lógica do que com a própria matemática, né? Eu acho que é uma das características que a gente tem quando a gente aprende matemática, que é desenvolver o raciocínio lógico. Isso é muito importante para qualquer questão que você vá resolver, é bom você ter essa questão do raciocínio lógico. E quando a gente estuda gráficos e tabelas, a gente aprende a olhar e analisar mais minuciosamente né, as informações que estão prestadas para você ali, né, nesse instante, né. Então, hoje a gente vai ver essa parte de análise de gráficos e tabelas, e a gente vai ver como é que a gente vai extrair os resultados, tipos de gráficos, né? Tipos de informações que a gente pode extrair, como que a gente extrai, né? Então, vai ser bem fácil, tá? Não é nada complicado, mas eu acho que é muito necessário, não é só porque é fácil que sei lá, é muito desnecessário. Não, óbvio que não, né? Mas é uma coisa bem necessária, eu acho. E a gente vai fazer isso hoje, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, de gráfico e tabela, ele é nada mais que um texto, né? Um texto que ele vai informar algum tipo de amostragem. Né? Então ele vai passar para você algum tipo de amostragem. E aí essa amostragem, ela pode ser algum tipo de pesquisa que foi feita, pode ser alguma análise de campo, pode ser várias coisas, né? E aí a gente utiliza esses gráficos e as tabelas para poder simbolizar de uma maneira mais prática, né? Para a gente não precisar escrever um texto, né? A gente utiliza gráficos e tabelas para explicar os resultados que a gente obteve, né, desse tipo de amostragem, tá? E muitas vezes eles vão conter até informações mais relevantes do que o próprio texto, né? Então, geralmente, quando você vê uma questão no Enem, qualquer vestibular, geralmente o texto que vem antes, ele contextualiza o que está acontecendo no gráfico, e é o gráfico mesmo que você vai ter que dar uma olhada. Porque depois que você vê o gráfico, né, que ele vai te pedir, considerando os meses de julho a agosto, entendeu? Ele vai passar isso para você depois, então geralmente o texto ele só dá aquela contextualizada. Então, a gente vai hoje ver como é que a gente vai analisar esses gráficos, tá? Tem vários tipos de tabelas de gráficos, cada um vai possuir uma maneira específica da gente analisar, tá? E a gente vai classificar nessas análises em análise de primeira ordem e que são as informações que a gente consegue retirar só de ler o gráfico, né? E a gente tem também as informações de segunda ordem, né? Que são as informações que a gente tem que ter um raciocínio, tem que fazer algum tipo de cálculo simples, né? Para poder. E são as informações que geralmente relacionam dois ou mais itens de um gráfico ou de uma tabela, tá? Então a gente vai ver como a gente vai retirar esses dois tipos de informações dentro de um gráfico, tá? Se tiver qualquer dúvida, mandem, tá? Tô acompanhando aí o chat. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, que tá falando aí, é o gráfico de barras, né? Acho que todo mundo conhece esse gráfico de barras, né? E aí o que, que ele tá falando? Ó, ele tá falando produção de polímeros por 1.000 toneladas, né? Polímeros é plástico, né? Quer dizer, plástico assim, produtos derivados de petróleo.
em geral. Então vamos lá. Quer dizer, petróleo sim, enfim. A gente não vamos entrar nisso, né? A gente tem esse gráfico de barras aí que está mostrando a produção desses polímeros nesses 4 anos aí, de 2014, 15, 16, 17. Tá? Vamos lá. Em 2014, a gente tem aí que a parte azul, né? Ela está representando o PVA embaixo, né? A parte laranja está representando o EPS e a parte C está representando o PVC, tá? E aí, só para curiosidade, tá? PVA é o que compõe a cola branca escolar, EPS é isopor, PVC é tubulação, né? Então, ó, em 2014 ele teve 5 mil toneladas de PVA, teve 2.500 toneladas de EPS e e 1.000 toneladas de PVC. Em 2015 ele teve aí 4.000 toneladas de PVA, 2.000 de EPS e metade de mil, né? Então vamos colocar 500 toneladas aí de PVC. Em 2016 ele teve 5.000 toneladas de PVA, 5.000 toneladas de EPS e não teve produção de PVC. Em 2017 ele teve 3.000 toneladas de PVA, 4.000 de EPS e 4.000 de PVC. Todas essas informações, né, que eu falei aqui agora, é o que a gente chama de informações de primeira ordem, né? São informações que a gente teve só de ler o gráfico. A gente leu esse gráfico e a gente obteve essas informações, né? Então, ali, ó, a gente teria, ó, essas informações de cada ano e também a informação de que cada unidade vale 1.000 toneladas são informações de primeira ordem. A gente não precisou ter um raciocínio. A gente só lê o que está escrito, né? Então, a gente retira o máximo de informações de primeira ordem que a gente tem, e aí depois que a gente fez dessas informações de primeira ordem, a gente pode pensar, né, e tentar tirar algumas informações de segunda ordem, né? Então, essas informações elas são obtidas conforme a sua necessidade, né? Então você não vai precisar, não vai te pedir, tipo, tire 500 informações desse gráfico, né? Não. Geralmente ele vai te dar uma pergunta e aí essa pergunta que você vai ter que obter através dessa informação de segunda ordem, né? Mas, por exemplo, né, alguma das informações que tem aí, ó. No ano de 2015, a produção de PVA foi o dobro da produção de EPS, né, ó. PVA em 2015 ó, foi 4.000 e EPS foi 2.000. E aí eu fiz um cálculo simples para poder chegar nessa conclusão, certo? Fiz um cálculo simples. A média de produção de PVA dos 4 anos listados é a maior dos três, né? Ó. Se você somar aqui, ó, essas 4 aqui, ó, azuis aqui, ó, e fizer a média, vai ser a maior média dos 3 produtos, tá? É isso que quer dizer. A gente ainda vai ter uma aula para a gente aprender média, moda, mediana, essas coisas, que acho que é bem importante também. E também vamos ter geometria também em breve. E ali, ó, houve um aumento de 150% na produção de EPS entre os anos de 2014 e 2015. Então, a produção de EPS teve um aumento, será isso? 2014, 2015, na verdade, não teve um aumento. Acho que eu coloquei só errado o ano, né? Enfim, é de 2015 para 2016, tá? Mas são todas informações de segunda ordem que a gente obtém quando a gente está relacionando. Você percebe aqui que a gente está relacionando ó, a produção de PVA com a produção de EPS. Aqui a gente está
Vendo aqui, ó, houve uma queda aqui, ó, de 50% na produção de PVC, a média da produção de PVA, né, dos 4 anos listados, né, é a maior. A gente está relacionando quatro tipos de medidas aí, né? Então é sempre um cálculo simples que a gente faz para poder obter essas informações de segunda ordem, né? E aí, dependendo da necessidade, a gente vai utilizar um pensamento, uma lógica de raciocínio diferente, tá? Alguma dúvida até agora, como a gente chegou nessas informações, o que é cada coisa? Por enquanto tá tranquilo, né? Vamos lá. Então, aí o próximo gráfico que a gente tem, ele é o gráfico de pizza, né, que é bem conhecido também, né? Então, a gente tem aí um gráfico que fala de estilos musicais, né? Onde 8%, né, prefere sertanejo, 22% prefere rock, 13% MPB e 57% pop. Certo? Esse é o estilo de gráfico de pizza. Né? Ele geralmente representa decisões, uma população ou a proporcionalidade. Tá? Então, aqui, ó, as informações de primeira ordem que a gente vai tirar é que foram entrevistadas 500 pessoas, que é o que fala aqui, ó, 500 pessoas, e dessas 500 pessoas, 57% preferem pop, 3% MPB, 22% rock, 8% sertanejo, e a maioria prefere pop também, como a gente não precisa fazer conta para saber que a maioria é pop, que a minoria é sertanejo, a gente não precisa fazer nenhum tipo de conta, né? E aí, as informações de segunda ordem que a gente tem aqui é o quê? De 500 pessoas entrevistadas, 285 preferem pop, 110 rock, 65 MPB e 40 sertanejo. Aí você vira e aí você fala assim: ah, mas você falar que 285 preferem pop, você não tá fazendo uma informação de segunda ordem, porque já tá explícito lá. Só que você tá relacionando, querendo ou não, você tá relacionando duas informações. Você tá relacionando duas informações de primeira ordem para você obter uma de segunda, entendeu? Então, assim, ó, das 500 pessoas entrevistadas, 285 preferem pop. Como é que eu fiz isso? Eu relacionei essa informação que fala que foram entrevistadas 500 pessoas, né? E também relacionei a informação que 57% preferem pop. Relacionando as duas, eu tive esse número 285. E a mesma coisa com rock, MPB e sertanejo. Né? Ali, ó, a quantidade de pessoas que preferem pop é pouco mais que 7 vezes as que preferem sertanejo. É outra informação que eu relacionei duas aí do meu gráfico. A quantidade de pessoas que preferem pop é superior à quantidade de pessoas que preferem outros estilos. Né? Na verdade, isso seria um pouco de primeira ordem, mas né, quando a gente não tem uma amostragem exata, isso também pode ser considerado de segunda ordem. Né? Então, porque você teve que ter o número de pessoas, né, e saber que essas pessoas preferem mais do que outros estilos. Então, esses dois gráficos que a gente viu até agora, né, eles mostram geralmente uma quantidade, né? E aí agora a gente tem um gráfico que vai fornecer um pouco diferente, né? Que é o gráfico de linha. Né? Ele é utilizado muito para a gente verificar desempenho, né? Desempenho, alcance, produtividade, é muito utilizado, né? Quem for fazer aí algum tipo de curso de contabilidade, administração na faculdade, vai ver bastante esse tipo de gráfico, tá? Então, você vê bastante esse tipo de gráfico dessa maneira. Então, aqui tá falando aqui, ó, esse gráfico aqui, ele tá mostrando o desempenho
anual na disciplina de matemática de uma escola X, né? E aqui, ó, a linha azul representa o oitavo ano A, a linha laranja o oitavo ano B e a linha cinza o oitavo ano C. Então, ó, o oitavo ano A, no primeiro bimestre, estava com 8, no segundo 7, no terceiro 5 e no quarto 1, certo? No oitavo ano B, no primeiro tinha 7, no segundo 7 também, no terceiro 8 e no quarto 5, certo? E o oitavo ano C, ele tinha 6 e ele subiu para 8, desceu para 6 e subiu para 9, tá? Então, as informações de primeira ordem são exatamente essas. Aqui, ó. São todas as informações e que, por exemplo, a turma C foi que encerrou o ano com a maior nota, né? Também é uma informação de primeira ordem. Informação de segunda ordem é o quê? No primeiro bimestre, a nota da turma C é igual a 3 quartos da nota da turma A, certo? No segundo bimestre, a nota da turma C é cerca de 14,285% mais que a nota das turmas A e B. E a nota da turma A teve um caimento de desempenho de 88,75% no quarto bimestre comparado ao primeiro bimestre, tá? Então essas são algumas informações de segunda ordem que a gente tem do gráfico de linha, tá? Percebe que ele não está representando uma quantidade. Ele pode representar também se você adequar ele para isso, né? Sem problema nenhum. Mas aqui ele não está representando uma quantidade específica, né? Ele está representando uma média, ele pode representar uma produtividade, né? Mas a gente pode representar mais coisas dele do que além de só o próprio gráfico em si, né? Na verdade, o próprio gráfico de quantidades. Mas vamos lá. Então, os gráficos são dessa maneira, né? E aí, tem alguma coisa que a gente tem depois dos gráficos, que são as tabelas, né? E elas andam lado a lado com os gráficos. Por quê? De todo gráfico, você faz uma tabela, e de toda tabela, você faz um gráfico. Você consegue converter os dois assim, perfeitamente bem, né? Então, se a gente for interpretar um gráfico, a gente escreve uma tabela. E às vezes a tabela ela é bem mais fácil de você entender do que o próprio gráfico, né? Então, as informações estão lá, mais explícitas para você. Elas são mais versáteis, elas são mais fáceis de entender, né? Mas quando a gente tem, né, assim, por ser mais utilizada, né, a gente pode comparar mais de um item, né? Mas se a gente tiver vários objetos, várias coisas, eu acho que é mais fácil a gente fazer um gráfico do que uma tabela gigante, né? Eu acho que seria legal a gente. Depois vocês me falem. Eu não sou a melhor pessoa para passar isso para vocês, mas eu preciso que vocês me falem se depois vocês querem que eu passe, por exemplo, a gente faça uma oficina de Excel. Porque eu acho que é importante a gente aprender Excel. Eu acho que o Excel ele facilita muito tudo que a gente vai fazer na faculdade, na escola. E se a gente tem máquinas que podem fazer as coisas, por que a gente faz? Não é mesmo? Então, tudo que você pode fazer no Excel, a gente vê se a gente faz uma oficina para a gente aprender a fazer as coisas no Excel, tá? Porque é bem legal mesmo. Então, qualquer coisa vocês me falem que eu organizo isso para vocês, tá? E aí, então, voltando aqui, as informações das tabelas, né? Elas são basicamente as mesmas informações que os gráficos têm, né? Você pode analisar a primeira ordem, segunda ordem, né? E aí aqui a gente tem aqui referente a cada gráfico, ó. Tabela referente ao gráfico de barras, com as mesmas informações que teve, né? Tabela referente ao gráfico pizza, com as mesmas informações, e a do gráfico de linhas também, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que está hoje? Não tem dúvida? Tem, né? Tá. Então, assim, o conteúdo que é muito fácil hoje. O conteúdo, ele é isso, tá?
Vocês querem tentar fazer os exercícios aqui em aula, ou vocês preferem fazer e depois a gente fazer exercício em aula, ou vocês preferem fazer e depois a gente corrige depois? Querem fazer agora ou depois a gente corrige? O que vocês acham melhor? Então vamos fazer assim, vamos fazer esses. Qualquer coisa eu pego alguns outros e aí a gente faz, e aí eu mando mais alguns, porque o que não falta em vestibular, com certeza, é exercício de gráfico e tabela. Não vai faltar em qualquer vestibular, você vai ter pelo menos uns 5, você vai ter. E pensando ainda mais no Enem, que são 45 questões de matemática, você vai ter, com certeza, muitos gráficos, e não só matemática, em biologia, física, química, né, em várias matérias, com certeza. Então vamos lá, ó. O primeiro exercício, ele está falando aqui, ó. Escreva pelo menos 3 informações de primeira ordem, 3 de segunda, né? E monte a tabela para o seguinte gráfico abaixo, tá? Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil para mim, que é entender. Acho que vai dar um bug para vocês, talvez tá. Deixa eu fazer assim. Vou colocar isso aqui. E eu vou abrir o Excel aqui. Então vamos lá. Deixa eu transmitir a tela em vez de transmitir a própria página. E então vamos lá. Esse aqui é o nosso Excel, tá? Esse é o nosso Excel. A gente vai utilizar para fazer os gráficos não, quer dizer, os gráficos e as tabelas, né? Então vamos lá. Só para vocês saberem, tá? Se a gente vir aqui, ó, deixa eu tirar o modo de. Se eu não me engano, se a gente vir aqui, copia, cola aqui, a gente consegue colocar as informações aqui, mas depois a gente faz isso. Então vamos lá. É, vamos lá. Eu preciso do que vocês me falem sobre esse gráfico aqui. Ele está falando aqui sobre produção de químicos, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí eu quero. Me fala 3 informações de primeira ordem que vocês conseguem tirar desses gráficos aqui. Quais são as 3 informações de primeira ordem? Álcool, acetona, verniz. Ele está indicando, né, a produção de álcool, acetona e verniz. Exatamente. Também, se você falar assim que. Se você falar só álcool, acetona e verniz, acho que fica meio aberto. Você pode falar assim: é, a barra azul representa a produção de álcool, a barra laranja representa a produção de acetona, a barra cinza representa a produção de verniz. Isso seria mais completo. Se eu falar assim, álcool, acetona e verniz, mas o quê? Entendeu? Ficaria mais ou menos assim. Algumas das informações que a gente pode tirar aqui, por exemplo, no primeiro bimestre a gente teve aí 2,5 bilhões de litros de acetona, no sexto bimestre a gente teve 1,5 bilhões de litros de verniz produzidos, né? No terceiro bimestre a produção foi igual, né? Que a gente só lendo o gráfico consegue ver isso. E informações de segunda ordem, o que você consegue me passar de informação de segunda ordem? Pelo menos uma, 2 informações.
algum tipo de informação de segunda ordem que você consegue tirar. Tenta tirar pelo menos uma informação de segunda ordem. Pode mandar aí no chat mesmo que eu tô lendo aqui. Ah, tá, não. Tudo bem. Informação de segunda ordem, tá? Como eu te falo no começo, ele é toda informação que você relaciona dois ou mais conteúdos no gráfico, tá? Então, eu vou relacionar duas informações de primeira ordem que eu obtive e vou ter uma de segunda ordem. Então, uma informação de segunda ordem que eu vou ter aqui, por exemplo, é de que. Deixa eu ver. Uma fácil da gente pegar. Ó, a gente pode pegar. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui, ó. No primeiro bimestre, a gente teve 1 milhão de litros de produção de acetona a mais do que de verniz, né? Porque, ó, produção de acetona, 2,5 milhões. Produção de verniz, 1,5. Relacionei as duas. Fiz uma conta básica, vi que a produção é 1 milhão maior do que essa. A gente pode falar o que também? Deixa eu ver. Pode falar que a produção de verniz do terceiro bimestre ela é o dobro da produção do quarto. Por quê? A produção de verniz do terceiro bimestre ó, é 4 milhões e a do quarto bimestre é 2 milhões. Então é o dobro. Outra informação de segunda ordem. Mais uma que a gente pode tirar aqui. Vamos pensar. Dá uma olhada. O verniz do primeiro para o terceiro dobrou. Na verdade, ele não dobrou, né? No primeiro é 1,5 e no terceiro ele é 4. Então ele não dobrou. Do segundo, tá. Ok, certo. Realmente, ele dobrou. Então a produção de verniz dobrou do primeiro para o segundo bimestre. E está certinho, exatamente. Essa informação de segunda ordem também. Né? Então é isso. É assim que a gente tira aí as informações de primeira e de segunda ordem. Tá? Vamos ver aqui mais a outra exercício aqui. Ó. Aqui a gente tem esse gráfico abaixo, né? Ele fala que um grupo aí de 1.500 pessoas de uma empresa foram entrevistadas uma vez por mês, né? Durante um ano, então durante o ano todo, todas essas pessoas foram entrevistadas pelo menos uma vez para uma pesquisa referente, né, à eleição para prefeito de uma cidade. E os entrevistados tinham três opções de pessoas para votar, né? O candidato A, o B e o C. E aí, com base nesse gráfico, ele está pedindo algumas informações, né? Então ele está falando assim, ó, qual que é o candidato preferido do mês de agosto? Em agosto, qual que é o candidato que estava no topo das pesquisas, né? Qual que estava o maior índice? Consegue ver? Você está conseguindo ver o gráfico certinho? Dá para ler? Então, ó, em agosto, ele tem o candidato B, né? E se você pegar aqui a coluna do mês de agosto, né? Que ela começa aqui, a gente tem aqui, aqui e aqui. E o que está mais alto é o candidato laranja, que é o B, né? Então, é isso aí. Ó, em qual mês o candidato A possuiu menos votos, né? Menos intenção de voto? Qual que é o candidato A? É o azul. Qual que é o mês que ele teve menos, né? É o que está mais embaixo. Então, ó, é aqui em novembro, né? Ó, onde ele teve só 10% das intenções de voto.
certo? Aqui, ó, em qual período os candidatos B e C possuíram estabilidade no número de votos? Né? Em qual período eles manteram a mesma quantidade de votos, né? A gente só dá uma olhada aqui, qual foi o período em que o B e o C possuíram simultaneamente a mesma quantidade? Entre aqui maio e junho, né? Ó, e tá reto aqui, ele não teve nenhuma dispersão entre maio e junho, né? D. Quantas são quantas pessoas que votaram no candidato A no mês de maio, né? Que tinha intenção de voto no mês de maio. Então aqui a gente tem aqui tá bem aqui no meio, aqui, ó, 25, né? 25% das pessoas. E a gente vai fazer aí 25% de 1.500, né? Então, 25% de 1.500, ele é um quarto de 1.500. Então, é só a gente dividir 1.500 por 4 que a gente vai ter esse valor. Então, se 1.500 por 2 dá 750, divide mais uma vez, vai dar 375 pessoas, né? Então, a resposta é 375. E quantas pessoas não votaram no candidato C no mês de dezembro? Né? As pessoas não votaram no candidato C no mês de dezembro. Em dezembro, aqui o candidato C é o candidato cinza, né? Ó, 40% ele teve aqui, né? Então, se você pegar 40 e tirar do total, né? Na verdade, pegar o total e tirar 40, vai sobrar 60%, né? E aí a gente faz o quê? A gente só divide 1.500, né, por 10, que cada parte vai representar 10%, e multiplicar por 6. Então, 1.500 por 10 dá 150. 150 vezes 6 dá 900. Então, 900 pessoas não votaram no candidato C. F. Quantas pessoas votaram no candidato B no mês de março? Março, o candidato B é o laranja, 40%, mesma coisa. Se 10% vale 150, 40% vale quanto? 150, 300, 450, 600 pessoas. F. Quais, né, qual ou quais foram os meses em que o candidato B possuiu o maior número de votos? Então, quais são os meses onde o candidato B ficou liderando, né? Então, a gente tem aqui, qual que é o mês? Ó, em agosto, em setembro, em outubro ele chegou a liderar aqui, né? Ó, e aí, em novembro não, em dezembro ele liderou mais uma vez. Então seria agosto, setembro, outubro e dezembro. Qual a média de votos do candidato A? Né, isso que a gente vai ver ainda, provavelmente na próxima aula. Mas o que a gente faz na média? A gente soma os valores, né? E divide pela quantidade. Então, por exemplo, eu tenho 12 meses. Então eu vou somar todos esses valores aqui e vou dividir pela quantidade. Então, ó, no candidato A gente teve aí a linha azul aqui, né? Ó, então foi, ó, 22%, mais 20, mais 15, mais 24. Deixa eu pegar aqui, mais fácil fazer na calca aqui. Ó, 22 mais 20, mais 15, mais 24. Então, ó, 22 mais 20, mais 15, mais 24. Mais 25, mais 25, mais 24. Né, 25, 24, mais 23, 25, 18. Opa, botei sem querer, 35. É mais 23, mais 25 e mais 18, né? E mais 10 e mais 15, né? E aí eu somei meus 12 valores e aí eu só vou dividir isso por 12. E vai dar aí 20,5%. Então a média de votos é 20,5%, né? E aí se eu pegar isso aqui e fizer aí vezes isso aqui, eu vou dividir por 100 não, vou fazer 20,5 multiplicado por 1.500 e isso dividido por 100.
porque é porcentagem, né? Dá 307 pessoas, aproximadamente, né? Como não tem pessoa e meia, não tem uma metade de uma pessoa, coloca aí aproximadamente 307, 308 pessoas que votaram, né, no candidato A, que foi a média de votos. E aqui ele pede para a gente fazer uma tabela com a quantidade de eleitores, que eu não vou aqui fazer, eu vou deixar aí para vocês fazerem. Tá? Teve alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre o que a gente viu? Estava tudo ok. Acha necessário que a gente passe outra aula sobre isso? A gente pode prosseguir? Beleza, então. Então, assim, gente, foi um conteúdo mais fácil hoje, tá? Vou deixar isso no Classroom para vocês. Vou ver se eu pego aí alguns outros exercícios para passar também. Se tiverem exercícios de tabelas também, de gráficos, tentem fazer, tá? Qualquer coisa vocês me procurem, a gente faz junto, tragam os exercícios, a gente faz nas aulas, tá? E se vocês realmente quiserem aí que a gente faça aí uma coisa de Excel, né? A gente faz aí tipo uma oficina de Excel, né? Para vocês, pra gente começar a aprender, né? Não sei se quiser, a gente pode dar uma olhada nisso, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado. Vou deixar meus contatos aí, ficam lá no Google Classroom, tá? E aí, precisando, qualquer coisa só me chamar, vou ficando por aqui. Bom feriadão aí pra vocês, tá? Segunda-feira, feriado, dia Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, não, Nossa Senhora Aparecida, né? Acho que é isso, né? Dia das crianças também. Se cuidem, tá? Se forem sair, utilizem máscaras. Eu vou postar agora, tá? Vou postar agora, porque tá tendo, não sei o que tá acontecendo, eles estão demorando para renderizar os vídeos no Google Meet. Eu acabo que de semana eu não consigo postar. Mas eu vou postar agora, que eu já vou pegar aqui. Então é isso, gente. Um beijão aí pra vocês e tchau.